Vamos começar, né? A Rúbia vai começar com uma dica de leitura e leitura de um texto, né? E para a gente seguir o nosso roteirinho aqui, né, gente? Porque a gente tem horário, a gente sabe que o pessoal está em hora de almoço e etc., né? Vamos tentar seguir o roteiro que nós idealizamos aí e ver se dá tudo certo. Então, passo a palavra já para a Rúbia. E depois eu faço a introdução, tudo certinho. Tá no mute, Rúbia. Oi, Raquel, acho que você que tinha desativado o meu som. Agora sim, Tinha estão me desativado de ouvindo, todo mundo, né? desculpa. Bom dia a todos e a todas. Eu sou Rúbia, psicóloga das Varas Especiais na capital. E hoje a gente vai começar um pouquinho diferente a nossa quarta de Luto à Luta, bem rapidinho. Eu achei muito pertinente falar para vocês dessa dica de leitura hoje. Então, por isso que eu vou ser bem breve, mas acho que vale a pena deixar registrado. Eu comecei essa semana a leitura de Nêmesis, do Philip Roth. Talvez muitos de vocês já conhecem. Ele é um escritor estadunidense, ficcionista, e ele traz na sua literatura questões muito peculiares em relação à condição humana. Então, humilhação, solidão, sofrimento, angústia, e de uma maneira muito bela, né? Porque a tristeza ela tem sempre esses dois lados, tem a beleza também. E nesse livro, especificamente, essa edição é da Companhia das Letras, de 2010, ele fala de uma situação que é o que a gente está vivendo agora. É um surto, através de um vírus, de uma pandemia, que provoca poliomielite em crianças. E nesse contexto, as crianças são contaminadas e, por óbvio, né, muitas acabam morrendo. As condições pelas quais elas passam e são contagiadas, né, por esse vírus, elas têm muito a ver com a questão sanitária, a falta de vacina. Então, seria perfeitamente viável se o escritor tivesse escrito em 2020, porque traria o nosso cenário pandêmico. E o mote desse livro é que tem um personagem que é um educador que está muito presente na vida dessas crianças. E ele vai percebendo como a doença afeta a vida do cotidiano das famílias e dele mesmo, por óbvio, que vai perdendo os seus alunos, as suas relações, e ele se vê na total fragilidade. É uma pessoa altiva, atlético, que tem uma postura de líder na comunidade, e mesmo assim ele se vê incapaz de auxiliar nesse processo. Então, acho que esse livro ele fala justamente de tudo isso que a gente está passando agora, né? Que quais são essas escolhas, né, que fazem com que a gente defina a fatalidade da vida, né? Comprar ou não comprar vacina para a população, né? Então, entre outras coisas, investir ou não na saúde pública. E quais são esses... quanto impotentes nós ficamos, né, diante dessa força das circunstâncias, que é uma coisa que eu sempre comento com o grupo da acessibilidade, já falei várias vezes aqui para vocês. A gente nunca sabe em que momento da vida nós estaremos expostos a uma condição de saúde que nos faça perder a mobilidade ou perder a dinâmica que a gente tem na relação com a vida. Então, essa é a minha dica de leitura. É um livro triste, mas é um livro que fala um pouco também da nossa realidade. Então, está aí, né, a literatura também servindo como inspiração para a gente conseguir entender os nossos dilemas da vida, entender um pouco do nosso tempo e também poder elaborar questões que são tão complexas, tá? Nêmesis, do Philip Roth. Boa quarta de luta para todos nós. Obrigada. Contigo, Márcio. Valeu, Rúbia. Obrigado. Importante aí, gente, quem tiver interesse, então, fica a dica da Rúbia. Bom, vamos agora, então, começar formalmente. Já peço de antemão, para que as pessoas que forem ingressando ou que já tiverem ingressado, se puderem colocar o cargo e a comarca de onde são,
para nós é importante, para depois, para um relatório e para a gente saber quem tem participado, enfim, são informações úteis. Assim, meu nome é Márcio Cotinelli, sou escrevente aqui na capital do GAD MMDC, prédio ali na região da República. Também estou coordenador do Sindigesp, que tem uma direção colegiada, né? Também participo da comissão executiva da campanha salarial, né? Aprovada em assembleia, e também do grupo de trabalho das organizações que apoiam a campanha. Enfim. Nossa campanha começou em fevereiro, né, a partir dos debates e da construção ali no encontro estadual, né, formalizamos uma pauta de reivindicações, avançamos, fizemos uma primeira assembleia. No dia 17/4, na assembleia, votamos e aprovamos o estado de greve, né, como forma de pressão e uma tentativa de mobilização da categoria em torno das questões da campanha e das questões gerais dos ataques todos, né, que estamos sofrendo. Nossa pauta é bastante ampla e tem as bandeiras de lutas todas, né, que incluem vacina para todos, contra a reforma administrativa, PEC 32, né, enfim. Entre as iniciativas que foram aprovadas ali e as ideias que surgiram naquela assembleia, foi aprovada a sala virtual, que é essa sala Zoom que nós estamos hoje, né? Foi também uma tentativa foi uma proposta do Marcos, né, que é do Fórum de Santana, escrevente, complementada por outras pessoas, e foi uma tentativa de reproduzir um ambiente semelhante à praça, né, onde nós realizávamos nossas assembleias presenciais, tentando, de alguma forma, reproduzir, né, as circunstâncias ali. As pessoas se encontram, debatem, discutem alguma coisa, acompanham a assembleia, né, trocam contatos, né, tomam café depois da assembleia, né, enfim. É evidente que o ambiente virtual tem uma limitação, um limite muito pequeno, assim, né? A gente não dá para, por mais que a gente tente simular o contato presencial, não é possível no ambiente virtual, né? Mas essa é uma boa iniciativa, já tivemos debates importantes aqui, né? E seguimos, então, mantendo as quartas de lutas na sala virtual da campanha salarial. Na última assembleia, né, foi no sábado, as resoluções e questões que nós aprovamos foram manter o estado de greve e as quartas de luta, que é essa atividade de hoje, ampliar a divulgação e a mobilização em torno das atividades da campanha, e, enfim, as informações da campanha têm sido centralizadas numa página do Facebook da campanha, né, que é dirigida pela comissão executiva mesmo, né? Enfim, reúne todas as informações lá. Tem um áudio aberto. Já fechei. Tá, Pessoal, obrigado. está insistindo em ligar o áudio enquanto tem alguma outra pessoa falando. Se possível, mantenha o microfone fechado. Tá difícil Beleza. hoje. Vamos lá, pessoal. Vamos tentar respeitar, pessoal. Só abram o áudio quando forem falar mesmo, beleza? Por favor. E seguindo, né, as resoluções da Assembleia. Encaminhar o pedido de abertura de mesa de negociação, né, um ofício. Aquela questão de não assinar um ofício, né, o TJ tinha pedido para que nós indicássemos de onde sai o dinheiro para o nosso reajuste, né, para a nossa reposição salarial, enfim. A resolução da Assembleia foi no sentido de que a obrigação pela reposição das perdas é do patrão, e não cabe a nós, trabalhadores, nem às nossas organizações, indicar onde estão alocados os recursos que vão servir para essa reposição, e por isso não assinaremos nenhum ofício, né? E ficou também estabelecido de cobrar a realização das reuniões das comissões
que ainda não aconteceram, né? Principalmente as que faltam, né? Comissão de remoção, nível universitário para escreventes e a diferença de 40% não paga assistentes sociais, psicólogos e chefias. Também recebemos denúncias de arbitrariedades da corregedoria. Ficamos, então, de levar o debate sobre essas arbitrariedades em todos os espaços de discussão que nós pudermos, né? Inclusive coletar informações a respeito dessas arbitrariedades, né? É evidente que nós recebemos algumas denúncias anônimas, mas, enfim, a ideia é construir uma proposta de enfrentamento a essas atitudes do corregedor e da corregedoria. Apoiar e divulgar o contraconcurso, Retratos da Pandemia, né? Uma pessoa vai falar aqui mais para frente, no final dessa atividade, sobre o contraconcurso. E, basicamente, é isso, das resoluções da Assembleia. Agora, uma outra coisa, vou falar bem rapidamente, o meu tempo previsto já estourou, mas tivemos aí o provimento 2618 de 2021, né? Falando do retorno ao trabalho, a partir do retorno gradual ao trabalho, remetendo àqueles provimentos de 2020, né? Nos mesmos termos, vai ser feito o retorno gradual ao trabalho presencial. Enfim, uma atitude negacionista, né, provocou muitas reações nas redes. É evidente que nós não estamos num nível de organização para ter uma reação à altura desse ataque, mas é bastante preocupante, porque atualmente nós temos níveis muito superiores, né, de contaminação e de mortes do que havia lá no ano passado, né, quando foi proposto o retorno gradual, né. Enfim, essa questão ela tem uma complexidade, mas assim, vamos tentar debater aqui, né. É difícil, tem as pressões da OAB, da sociedade como um todo, né? É um debate grande, nós mesmos, dos movimentos sindical e movimentos sociais, existe um debate grande se devemos voltar às ruas, né? Se devemos nos arriscar, em que condições, se é possível, né? Enfim, é um debate grande. Deixa eu dar uma conferidinha aqui. Bom, vou já aproveitar também para passar um informe, né, de uma atividade importante que acontece hoje às 19 horas. É uma atividade do Sintrajus, Sindicato da Baixada, né? O título da atividade é Teletrabalho e Uberização da Justiça. Vai ser hoje às 19 horas. Com a participação do pessoal do Sindijude de Pernambuco, que inclusive esteve aqui na semana passada e foi uma contribuição muito importante para o debate sobre teletrabalho, né? Eles têm alguns aspectos diferentes e uma discussão um pouco mais avançada do que nós temos, né? Um acúmulo bastante importante, então acho que alguém pode colocar o link. Enfim, na página da Campanha Salarial vai ter o link também para essa atividade. Bom, é isso. Agora a gente vai seguir assim, gente. Passei 5 minutos do tempo, mas vamos seguir. Eu vou passar agora para o Igor, que vai fazer a primeira intervenção cultural. Na sequência, a gente volta com o Milito e a Suzana, que vão falar sobre as negociações com o TJ até agora, né? E especialmente sobre a reunião da Comissão de Orçamento que aconteceu na segunda. Beleza? Então, passo para o Igor agora. Olá, gente. Vou tocar O Real Resiste. Autoritarismo não existe, sectarismo não existe,
xenofobia não existe, fanatismo não existe, bruxa, fantasma, bicho, papão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa na fumaça de um rojão. É só ilusão, não, não, deve ser ilusão, não, não, é só ilusão, não, só pode ser ilusão. Miliciano não existe, torturador não existe, fundamentalista não existe, terraplanista não existe, monstro, vampiro, assombração. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, unha, zumbi, medo, depressão. Não, 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 não. Trabalho escravo não existe, desmatamento não existe, homofobia não existe, extermínio não existe, mula sem cabeça, demônio, dragão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa com o estrondo de um trovão. É só ilusão, não, não, deve ser ilusão, não, não, é só ilusão, não, não, só pode ser ilusão. Esquadrão da Morte não existe, Ku Klux Klan não existe, neonazismo não existe, o inferno não existe, tirania eleita pela multidão. O real resiste, é só pesadelo, depois passa, lobisomem, horror, opressão. Não, 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 é ilusão, infelizmente. Que lindo! De quem é, Igor? É Arnaldo, né? Arnaldo Antunes. Maravilhoso. E agora a gente vai... Maravilhoso, Igor. Parabéns. Nossa, mais uma vez, você escolheu muito bem a música. Obrigado. E para fechar, uma música que o grupo da cultura escolheu, que tem a ver com a questão do teletrabalho, da gente ver tudo enquadrado, né? Então vamos lá. Eu ando pelo mundo, prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que o meu irmão ouve. E como uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes, para sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo, divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do carro, pela janela do quarto, pela tela, pela janela, quem é ela, vejo tudo enquadrado. Remoto controle, eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transito entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos, exponho o meu modo, me mostro, eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado, remoto controle, eu ando pelo mundo e os meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço, meu amor, cadê você? Eu acordei, não tem ninguém ao lado. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem é ela, eu vejo tudo enquadrado. Remoto controle. Obrigado, gente. Lindo, Igor. Obrigada, lindo! Victor. Muito bem. Um pouquinho de
de alegria, né, no meio de tanta tristeza, né, gente, e também para a gente refletir um pouco sobre essa situação toda, essas situações, aliás, né? Bom, pessoal, seguindo, vou passar agora para o Milito e para a Suzana, né, o Milito do Sindigesp e a Suzana da ASP-TJ, que estiveram na reunião de segunda-feira, vão falar sobre essa reunião, né, enfim, vão trazer os detalhes aí. Na sequência, a gente vai abrir inscrições para umas 5 falas. Então, já vou avisar antecipadamente, né, porque na Assembleia teve uma certa confusão, porque eu não avisei que era para se inscrever levantando a mão, né? Então, no momento que eu disser que pode se inscrever, quem quiser fazer inscrição, levanta a mãozinha aí, tá bom? Em último caso, se não conseguir, tenta avisar de outra forma ou vai pelo chat mesmo, mas em princípio é levantando a mão. Então, vou passar para o Luiz, e na sequência para a Suzana, 5 minutos para cada um. Fala, Luiz. Vai ser difícil. Não, assim, não é uma... Né, se precisar Vamos avançar um tentar. pouco, fica à vontade aí, vamos... Milito fala, eu complemento. Eu começo? Tá. Pode falar. Boa tarde a todas e todos, né, Luiz Milito, o Márcio já me apresentou. Então, a retomada das comissões, né, devido a todo esse movimento que a gente tem feito, a gente já avaliou dessa forma, né, o tribunal marcou reuniões de comissões, né, 3 até agora, né, que é o orçamento, o assédio moral, né, e da saúde e insalubridade. Ainda faltam outras, nós estamos cobrando a marcação, né? Mas nós estamos participando, eu e a Suzana, da de orçamento, tiveram 3 reuniões, né, até agora, né? E a última foi na segunda-feira, dia 10, né? Mas já foram 3 reuniões. As reuniões, elas têm, assim, do ponto de vista de participação, né, é o doutor João Galhardo, né, que é o que coordena, né, ele é do gabinete civil, né, ele é assessor da presidência, e às vezes vem um outro juiz, né, que ele também traz para falar alguma coisa, ajudar, tem um suplente dele também, que é o Rodrigo, né, doutor Rodrigo. Então, assim, Rodrigo Nogueira, porque também tem um assessor que é o Rodrigo Galhardo. É verdade. Então, as reuniões, né, são mais de... Agora tem 11 entidades, né, 11 representantes, né, da categoria, e além dos 11 representantes, têm participado os técnicos que algumas entidades estão trazendo, né, porque o tribunal nunca fez isso, mas dessa vez eles estão tentando abrir, né, vamos dizer, do ponto de vista democrático, abrir o orçamento, peronomútil, né? Eles falam que abre, mas nunca abre, né? Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Mas tem um técnico que é o Cid, que a Sojures indicou, né? Um economista. Tem o Vitor do Diese, que a Sojubes indicou, e tem o Evandro da OGESP, né? Que é um técnico também. E eles têm feito um trabalho junto com o SOF, né? Que é aquele Secretaria de Orçamento e Finanças do TJ, tentando abrir a caixa preta, né? E cada vez que eles fazem uma reunião com o SOF, que é a Elisa, né, que coordena, que é a coordenadora lá, diretora, a secretária, desculpe, eles saem com dúvidas, né? E põem as dúvidas, toda vez eles têm um monte de perguntas, porque tem muita coisa, né, do orçamento, principalmente na separação entre o que acontece com os magistrados e o que acontece com os servidores, eles não separam, né? Colocam juntos, aí você fica sem realmente saber o que é uma coisa e outra, né? Nós pedimos, por exemplo, para fazer o cálculo de quanto seria gasto com a reposição de 2020, que é 3,92%, e de 2021, que é 6,22%,
E a Elisa fez um cálculo, né, muito exorbitante, porque ela incluiu os aposentados. Só que os aposentados recebem pelo SPPrev, então é uma outra conta. Não é para incluir, mas ela inclui para quê? Para dizer, está vendo, o valor é muito alto, né? Então, a diferença é muito grande, né? Vocês terem uma ideia, ela passou um valor, por exemplo, de 300 e poucos milhões para o 3,92, e nós calculamos, junto com o nosso amigo Zé Carlos, que que nos ajuda sempre, né? Também é outro técnico, que trabalhou no TJ, no SOF durante 30 anos, né? Então, ele manja muito. E ele passou 163 milhões, né? Então, se a diferença é metade, né? Então, é um número exagerado para dizer, não dá, né? O 622, né, ela passou também 500 e poucos milhões, e o Zé Carlos calculou em 260 milhões. Então, dá uma diferença significativa, né, e o tribunal tenta justificar. Aí fica aquela discussão, mas por que o tribunal não paga, né, se tem condições? Porque os orçamentos, gente, é só vocês entrarem na transparência, vocês entrarem lá e ver os orçamentos eles estão mantidos, né? 2019, 2020, 2021, eles estão sendo mantidos. Então, não tem uma diferença, diminuição, né, em função da crise. O próprio governo do Estado, o orçamento do governo também está mantido, aliás, está com superávit esse ano, a previsão, né? O próprio Dória se autodenunciou. Se entregou, ele se entregou porque eles estão fazendo o confisco do salário dos aposentados e estão também não dando reposição salarial, com a justificativa da Lei 173 federal, né, que fala que não pode dar até dezembro de 2021. Mas ele mesmo disse que está com superávit. Então, que ele se vangloriou, né, para dizer que fazendo competição com o governo federal, disputa política, e acabou falando isso. Então, você vê as mentiras que são feitas pelo governo e que o tribunal também acompanha, né? Acompanha para e passo aquilo que o governo faz. Então, a questão que a gente chegou à conclusão não é a questão de tentar provar que é possível pagar ou não, né? Se bem que o trabalho dos técnicos são importantes, mas a questão é política, né? E é um jogo, uma correlação de força. Se a gente tiver força, a gente vai exigir que o tribunal pague a reposição, né? Porque ele nos deve 24,07, ou seja, um quarto do nosso poder aquisitivo está se perdendo. Então, ele não quer pagar nem os 3,92. Então, veja bem, é uma questão política, é uma questão de luta, né? E nós temos que estar pressionando em todas as formas possíveis, né? Mesa de negociação, porque as reuniões com o presidente não é uma negociação, na verdade, ele escuta, a reunião que teve com o presidente só foi uma, foi dia 9/4. Ele escuta a gente falar, depois ele fala e vai embora, né? Então, não é uma negociação, não é assim, né? Você trocar, e daí, dá para tirar daqui, não dá? Contraproposta, não, isso não ocorre. Então, nós estamos pedindo a mesma negociação e tem que ter a pressão da categoria, que é fundamental, né? Vamos pegar um pouco do histórico nosso. Nós fizemos, nesse século, né, vamos dizer, 2001, nós fizemos a greve de 2001, e na greve de 2001 nós zeramos a dívida que o tribunal tinha com a gente. E o tribunal não fazia a conta direitinho até 2001, né? Eles usavam índices variados, era uma confusão. Aí nós estabelecemos uma regra, né, de cálculo, né, que é o NPC, e nós ficamos, então, a partir de 2001 com zero, mas o tribunal foi devendo. Cada ano que vinha ele ia devendo, pagava uma parte, não pagava a outra. E em 2004 entramos em greve de novo. Aí nós conseguimos uma parte só, né, do que o tribunal devia. Nós conseguimos 14% em 2004, uma greve de quase 90 dias. Aí, em 2004, conseguindo os 14%, aí durou, né, eles continuaram pagando as perdas anuais de salário, foram pagando, até 2009 que não pagaram. Aí nós entramos em greve em 2010. Em 2010 foi conseguimos o 4,77%. É pouco, mas era a inflação daquele ano. E aí foi, né, pagando o tribunal pagando todo ano, porque a greve ela é muito forte. Quando você faz uma greve, ela dura anos, né, porque o tribunal fica esperto, ele sabe que se não pagar vai ter greve. Então, dura anos. Aí durou até o Dimas. O Dimas, em 2016, a inflação foi 11%, ele pagou 7%. Então, já começou
em 2016, a gente já devia ter parado, né? Mas nós, sei lá, a gente acabou pressionamos, né, sem dúvida nenhuma, tanto é que em 2017 ele pagou um pouquinho acima da inflação, mas ele já aumentou a dívida com a gente. E nós devíamos ter já feito uma luta ali naquele momento para evitar. E foi, né? E agora, em 2020, não tivemos nenhuma reposição, com desculpa da pandemia, o governo federal, estadual e o tribunal seguem essa regra da pandemia e começam a tirar direitos, né? Tudo quanto é jeito. E 2021 também estamos sem reposição. Então, esse histórico, né, é importante porque a gente tem que fazer sempre um paralelo entre aquilo que a gente conseguiu e aquilo que o tribunal deve, e foi conquistado sempre com luta, sempre com greve. O orçamento que o tribunal pede todo ano é cortado na metade, né? Então, isso já é praxe, né? Então, o tribunal pede 20, eles cortam 10. Esse ano, para 21, o tribunal pediu 19, eles cortaram 7, até que cortaram menos, né? Mas cortaram 7. Então, o que acontece? Quando o tribunal pede 19, não é porque ele está pedindo coisas a mais, ele está pedindo para pagar dívidas que ele tem com funcionários, com juízes e tudo mais. Só que o governo corta. Aí o tribunal fica com o pires na mão, né? Vamos dizer assim. Mas isso faz parte, quer dizer, não é culpa nossa que o governo corta. Então, a questão da reposição salarial, a gente acha que é bem possível o tribunal pagar uma parte, porque ele está pagando indenizações, até para aposentados, né? Eu sou aposentado, mas eles estão pagando indenizações. Eles pagaram, em 4 meses, 348 milhões de indenizações, que daria já para pagar os 3,92 e os 6,22, uma parte. Então, a questão é prioridade. Eles deram o auxílio saúde para os juízes, né, para os magistrados, na média de R$1.000 e poucos para cada um, aposentados também, né, que dá mais de 30 milhões, são 2.500 ativos, juízes ativos, tem mais os aposentados, mais de 35 milhões por mês, só para a magistratura em plano de saúde. Então, veja bem, isso é prioridade. Aí nós perguntamos para ele, mas, doutor, o senhor concedeu o auxílio saúde para os magistrados e nós estamos com 336, não dá para pagar nem um plano mais barato do mundo, nem para uma criança. Aí ele falou, não, o CNJ decidiu e nós cumprimos. E não teve problema nenhum, gente. Ele não chamou técnico, não fez nenhum tipo, pagou. Então, a gente tem que perceber isso, entendeu? Que é uma questão política, é uma questão de força. Então, a categoria tem que ter esse entendimento. A nossa categoria, ela tem muito aquela questão do estouro da boiada, né? Só faz greve quando não teve a reposição, né? Não, nós temos que estar se preparando o tempo todo. Se nós bobeamos com Dimas em 2016, hoje nós estamos pagando o preço. Então, nós não podemos dar uma chance para o tribunal. Mas é lógico que a nossa categoria ela tem que estar participando, né, de todas essas atividades que a gente está fazendo, porque senão a gente não vai conseguir realmente reverter essa situação. Márcio, você pode avisar quando estiver faltando, porque senão eu fico falando aqui. Na verdade, Luiz, eram 10 minutos, você já usou quase 12, mas pode... 12? Pelo amor de Deus. Falou. Tá bom, não, mas assim, gente, Mas eu vou falar pouco, pouco. É ruim podar a fala, porque ele está falando só coisas que interessam, importantes todas, né? Enfim. Isso. Você quer acrescentar alguma coisa ainda, Luiz? Não, só vou encerrar, então. Tem muitos dados, né, que a gente tem, que o Zé Carlos nos passa, que esses técnicos estão nos passando, provando, né? O tribunal sempre fala que nós estamos atingindo a lei de responsabilidade fiscal, que é a lei 101, tem lá os limites, né? O tribunal fala, nós estamos no limite prudencial, nós estamos no limite de alerta, porque o tribunal ele pode usar até 6% do orçamento do Estado para pessoal. Então, quando ele chega no 5,4%, por exemplo, já fala que é alerta. Quando ele chega no 5,7%, já é prudencial, não pode passar. Se ele passar de 6, ele ocorre de ficar como responsável em improbidade administrativa, ele pode ser até preso, né? Vamos dizer, não vai ser, né? Mas muitos estados passam, né? Isso é bobagem também,
né? Mas, de qualquer forma, ele fica alegando. E só para alertar, então, que nós não estamos no limite prudencial. Tanto é que o tribunal zerou as dívidas deles esse ano de 2021, zerou a dívida. Ele tinha dívida de 600 milhões, zerou. Mas por que zerou? Por causa do trabalho remoto, porque os trabalhadores estão arcando com as despesas. A economia que eles estão fazendo com água, luz, pessoal de limpeza, vigias, né? Várias coisas que eles estão economizando, a produtividade aumentou, a arrecadação aumentou. O Fundo Especial de Despesa, ele vai arrecadar esse ano mais de 1 bilhão e 400 milhões. Sabe quantos por cento que dá para usar para pessoal? 30%, gente. Se você pegar 1 bilhão e 400 milhões e calcular 30%, dá 400 e poucos milhões. Estou falando de cabeça aqui. Dá 400 e poucos milhões que dá para pagar uma parte das nossas perdas, só com 30% do Fundo Especial de Despesa, que agora é 100% das taxas judiciais vão para o tribunal, fora o dinheiro dos bancos. Tá? Então, só finalizando, Márcio, desculpe ter passado, Suzana, mas é isso. Acho que a última reunião a Suzana vai falar mais, porque eu participei de uma parte. A minha parte que eu participei, eu falei da nossa decisão de assembleia, que a gente não ia entregar ofício nenhum, né, que a nossa pauta já estava lá, que o presidente tinha que fazer uma contraproposta. Mas a Suzana complementa aí. Obrigado, gente. Suzana. Eu acho que você falou tudo, mas vamos lá. Eu vou falar o que, só para a gente ter uma ideia, né? A gente participa, eu já participo, eu acho que é o 3º ou 4º ano da comissão, né? Acho que é o 3º ano. E, assim, a gente sempre... era uma briga para quem poderia entrar. E, de repente, o doutor Galhardo até foi abrindo desde que a gente aceitasse para outras pessoas entrar. Como uma das entidades trouxe um técnico da área financeira, ele também, na primeira reunião, abriu espaço para que outras entidades trouxessem. E aí, o CID, ele foi questionando coisas que não tinham, que eles falavam que tinham lá, a Elisa falava que tinha lá, eu acho que é uma coisa para a gente deixar bem claro. Muitas coisas, a Elisa falava que estava lá, o CID dizia, não está, aí ela voltava, ai, desculpa, a gente pensou que estava, mas não está. Então, foram várias vezes isso. Então, assim, ter esses técnicos está sendo super positivo, porque por mais que a gente sabe brigar, né, falar do que a gente precisa, dos números que nos apresentam, mas a gente não tem o entendimento daquele funcionamento. E a presença dos técnicos está sendo muito positiva, eles estão tendo reunião toda semana com a Elisa e com a equipe dela, eles questionam tudo o que não está lá. E o último e-mail que eu, pelo menos, li aqui do doutor Galhardo foi eles justificando que muita coisa era erro dele, que ele não tinha prestado atenção, que ele não tinha cumprido não sei o quê. Então, assim, está sendo muito positivo nesse sentido de dizer que a gente não vai aceitar o que é apresentado, como todas as outras vezes a gente era obrigado a aceitar, sem questionar, né? Sem poder... Então, tá, você não pode me pagar, por quê? Eles sempre dizem que eles têm uma verba que é permanente, que eles podem mexer, e uma que não é, né? Então, eles questionam isso também. E por que que isso não está? A gente não está gastando com auxílio transporte, não está gastando, tem muita gente que não está recebendo alimentação, então tem muitas verbas que não estão sendo gastas do que foi colocado no orçamento. E por que que esse dinheiro, né? Esse dinheiro foi usado para pagar o que o Milito falou, né? Os 600 mil que o doutor Calças, porque ele deixou muito claro isso na primeira reunião, o doutor Calças deu reajuste mesmo sabendo da insuficiência orçamentária, o que gerou um déficit que foi gerado em 2020 de 600 milhões de reais. Tá? O doutor Galhardo, ele é todo cheio de dar respostas e de buscar as coisas. Então, assim, a culpa não é deles. Eles estão zerando, eles tiraram os carros, né? Eu acho que uma coisa que ele falou lá, que eles tiraram os carros dos desembargadores, uma coisa assim, e vai justificando. Mas eu acho que está sendo muito positivo no sentido que a gente está podendo questionar, né? Chegar na última reunião e o Milito apresentar que a gente não ia apresentar nenhuma sugestão, porque quem tinha que dar o que a gente quer são eles e não nós. E quem tem que justificar de onde vai sair são eles e não nós, né? Isso ficou muito claro. E isso foi a reunião inteira. Aí
os participantes falam. Eu acho assim que eu fiz um resuminho aqui, depois que o Milito saiu, né? Que, no final das contas, o Cid pôde falar, o Vitor pôde falar, o Evandro não falou, porque como ele está entrando agora, ele ainda, né, ele só se apresentou e fez uma fala pequena, mas eles vão estar tendo acesso, porque eles terão uma reunião sexta-feira agora, às 17 horas, esses 3 técnicos financeiros com o pessoal da Secretaria do SOF, né, que é a Secretaria de Orçamento e Finanças, tá? E, fora isso, o que ficou resolvido? Ele enrolou, e ele queria que a gente desse alguma coisa. Ninguém deu, então ele falou que ia levar a nossa pauta de reivindicações, que era mais uma... ele dizia que tinham não só questões orçamentárias, que tinham outras questões, mas que ele levaria a nossa pauta, que foi apresentada pelas entidades, que ele faria um resumo das nossas reuniões para o doutor Geraldo, apresentaria as gravações e que as nossas reuniões permaneceriam com ele, da comissão, e que provavelmente o doutor Geraldo vai ter uma contraproposta, apresentar alguma coisa, mas que ele não sabe quando, né? E eu acho que foi isso que foi o mais importante, tá? Eu acho que o de mais importante eles sabem que a gente está se reunindo, eles sabem, né? Você falar que numa assembleia foi resolvido, eu acho que isso conta muito, né? E não aceitar, porque ele tentou de todas as maneiras. Vocês realmente não querem fazer uma contraproposta? Não tem contraproposta, né? A gente quer 3,92 e a gente quer 6,22. É isso que a gente quer, tá? Eu acho que é isso. Se tem um monte de dúvida aí, o Milito responde que ele é melhor que eu. Beijo. Valeu, Suzana. Então, gente, a gente está dentro do tempo previsto aqui, mas é evidente que nós não temos um tempo muito grande, como nós gostaríamos e como seria desejável, para ter um debate, porque nós temos essa questão, tem a questão do provimento do retorno também. Então, vamos abrir agora as inscrições. Eu vi que o Cláudio, pelo menos o que eu estou visualizando, o Cláudio está com a mão levantada já, eu acredito que seja a pergunta. E aí, assim, quem quiser se inscrever, gente, levanta a mãozinha ou, se conseguir, né? Então, Cláudio, Gozzi, acho que a Raquel pode, como ela está... Sim, mas essa ordem mesmo. Essa ordem mesmo? Isso. Tá. Sim. Então, vai lá, Cláudio. 3 minutos, tá? Eu aviso quando estiver faltando 1. Tá sem áudio, Cláudio. Alô, tá ouvindo agora? Tá ouvindo ou não? Agora sim. Ouvindo? Pode então, falar, Cláudio. Estamos sim, pode falar. Tá. Então, eu faço parte da comissão também, né? Dessa comissão de orçamento, e acho muito legal a gente continuar mesmo a discutir, a entender mais o orçamento. Isso é uma coisa muito importante, é uma coisa extremamente complexa. Então, a gente lê, precisa ler 200 vezes para entender alguma coisinha. Tá? Mas uma coisa que me chama a atenção é o seguinte, 2 coisas, na verdade. Eu quero estar enganado, mas acho que o tribunal está, assim, cozinhando a gente em banho-maria. Eu quero estar enganado a respeito disso. Né? Então, é muito importante essas outras ações que nós estamos tendo paralelamente, né? A chamada da mesa, né? O chamado posterior, aí, talvez, do dissídio coletivo. É muito importante a gente fazer isso. E uma coisa que me chama muito a atenção também, que me deixa, assim, me deixa admirado, é que os dados do tribunal, quando eles publicam, e você detecta alguma coisa que eles não gostam muito daquilo que você detectou, imediatamente vem a Elisa dizer o seguinte, foi erro. Não, erramos. Né? Teve uma linha lá que foi detectado lá mais de 50 milhões lá numa certa linha, ela falou que não, olha, não era isso aqui não, isso aqui está na linha errada, tirou de lá para pôr no... Então, você vê o seguinte, que quem detém o orçamento, que é o próprio tribunal, o tribunal brinca muito com esses números. Quer dizer, agora nós temos aí o pessoal que está acompanhando, que são os técnicos, que tem um pouco mais de expertise sobre o assunto, né? E aí vai ser mais fácil deles darem nó.
Mas você vê o seguinte, que toda vez que eles são apertados, eles têm alguma saída. Então, no final das contas, vai ser o seguinte, gente, nosso técnico falando tem dinheiro para dar, e eles falando que não tem, ou que não é possível, ou alguma coisa nesse sentido. Então, daí a importância da gente manter... Já desliguei os microfones. Daí a importância da gente manter a nossa luta, manter essa nossa mobilização, né, em todas as áreas, e, assim, não ficar focado só nisso, porque eu acho que no final vai ser isso. Eu quero estar errado, mas eu acho que no final vai ser isso. A gente falando que tem dinheiro, eles falando que não tem, e que não tá, que não pode modificar isso, aquilo outro, né? Então, só para complementar o que já disse aí o Milito, né? E a outra colega, né? A Sana, para a gente assim, ficar realmente atento com isso daí, né? E na reunião também, não sei se os colegas falaram, eu não ouvi, também foi aprovado lá concluindo, Cláudio. A questão também do né, consignado, né? E também foi uma coisa importante também. Era isso daí. Muito obrigado. Valeu, Cláudio. Bom, na sequência agora, Gozi, depois Ângela, Marcos e Fernanda. 3 minutos, aviso quando estiver faltando um. Gozi. Posso começar já? Bom, primeiro, nós temos que dar parabéns, porque nós estamos avançando muito bem. Olha, nós estamos com 100 pessoas hoje aqui já, né? E nós estamos avançando também, parabéns à comissão de orçamento, nós estamos avançando e colocando o tribunal na parede. Isso é muito importante. E veja que nós estamos apenas discutindo administrativamente. Provavelmente, já na semana que vem, será a mesa de negociação judicialmente, né? Então, na verdade, vocês já estão recolhendo informações importantíssimas para quando entrarmos judicialmente com a mesa de negociação. Parabéns, eu acho que estamos indo muito, muito, muito bem. E o tribunal está na parede realmente. Era isso só neste momento. Eu só queria, Márcio, no final, falar sobre a questão da PEC 32, que está nos preocupando muito. Agora é só isso. Obrigado. Beleza, agora a gente encaixa aí. Ângela, e na sequência prepara Marcos. Oi, boa tarde, gente. Eu sou a Ângela, do Sindigesp. Eu queria parabenizar o Milito e a Suzana, que colocaram muito bem a questão. Primeiro dizer assim, que embora a gente tenha um excelente técnico, né, de orçamento, de cálculo, que é o Zé Carlos, eu acho que a gente pode arrumar o melhor técnico do mundo. O tribunal vai sempre, os embargadores, os corregedores vão aceitar, vão ficar na saia justa, mas a última palavra é do presidente, né? E ele vai arrumar as desculpas dele. Vai dizer a questão vai negar todos os cálculos ou vai passar por cima. Por quê? Porque, como bem disse o Milito, Suzana, a questão é política. A questão não é econômica, né? A questão é política mesmo. E ele segue a política do Estado, que é a política do Dória, né? E qual é a política do Dória? Se der para o judiciário, tem que dar para as outras categorias, né? E aí, o Dória não quer abrir mão, né, de nada para os servidores, porque faz parte de uma política maior de massacre aos servidores públicos, né, gente? E faz parte também de uma política maior ainda, que vem por aí, que é a PEC 32, né? Que é o massacre, né, de todo o serviço público. E isso virá a nível do Estado também. Então, gente, preparemos-nos, né? Porque a gente tem estado de greve, e eu acho que a gente tem que fortalecer esse estado de greve, porque não é simples dizer, a resposta tem que ser política também, tá? A resposta não é só econômica, é necessário sim, eu dou um ponto positivo para essa questão de estar discutindo orçamento e estar aprovando isso, né? Olha aqui, gente, está errado esse cálculo, excelente esse trabalho,
mostrar, esfregar na cara deles que eles não nos enganam assim facilmente, né? Porém, a resposta tem que ser política, porque economicamente eles não aceitam. E a resposta política nós estamos dando, que é o estado de greve, para pressionar. Só que temos que fortalecer esse estado de greve, gente, porque não é simples falar, o estado de greve, amanhã nós vamos entrar em greve. Não, não vamos entrar em greve, porque não temos condições para isso. 30 segundos. Ok, só finalizando. Vamos fortalecer o estado de greve, gente, porque com o estado de greve a gente já fez uma pequena pressão sobre o tribunal. Então, vamos fortalecer, porque não é simples dizer amanhã vamos entrar em greve, ok? Era essa a minha questão. Obrigada. Valeu, Ângela. Agora, Marcos, e na sequência, Fernando. Travou. Alô? Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, Marcos, pode falar. Boa tarde a todas e todos. Então, reforçando a ideia que nós estamos no estado de greve. Ontem, quando saiu aquela notícia, né, de retorno escalonado ao trabalho presencial, eu basicamente tive uma crise de nervos, assim. Então, eu acho que isso faz mal, sabe? Eu acho que para muita gente, né, eu acho que não é questão de ficar falando questões pessoais aqui, porque eu acho que isso afeta todos, né? Então, sempre eu fico acompanhando nos grupos, né? Então, o pessoal fica comemorando, nossa, renovou, né, o trabalho remoto por mais um tempo, por 9 dias, não sei o que e tal. E assim, a questão do trabalho presencial, ele não é uma coisa só para ver como vai ficar a situação de cada um, né? Porque se você for olhar a situação de cada um, é assim, eu posso voltar porque eu tomei vacina. Sabe? Então, essa coisa de ficar tentando ver a situação de cada um deixa uma dimensão de empobrecimento, né? Das nossas reflexões, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, as instituições de Estado, elas são diretamente responsáveis pelo quadro sanitário que a gente tem no país, né, no estado de São Paulo. Eu pergunto, qual que é o resultado de saúde pública que o estado de São Paulo está entregando para a população, né? As instituições, elas têm, assim, não é só o governador, é o executivo, legislativo e judiciário. Qual dessas instituições realmente, né, qual foi a contribuição que elas deram para a saúde pública no estado de São Paulo? Então, na hora que o tribunal ele diz assim, olha, vamos fazer o retorno, que seja ele gradual, escalonado, ele está dando uma mensagem para a sociedade inteira, é uma mensagem institucional, não é uma mensagem para o funcionarinho ali aqui, a vidinha né, de cada um de nós, que, né, muitas vezes se acha seres iluminados. Não, isso é um impacto para a sociedade inteira. Você está dando uma mensagem, o Tribunal de Justiça fica colocando como ponta de lança para justificar, para dar legitimidade para as outras áreas, né, para as outras áreas do Estado também abrirem. Então, a gente está servindo de ponta de lança para isso. Você não chama as entidades, né? Você não planeja isso com os funcionários. Assim, então, é uma coisa que justificaria uma ação muito mais forte da nossa parte, né? Então, em partes, eu discordo com o Gozzi quando ele diz que a gente está muito bem. Eu acho que, de qualquer forma, 100 pessoas sempre é um bom número em qualquer situação. Mas ainda é muito pouco, né? Então, a gente precisa fortalecer mais o processo de luta e precisa reagir. Então, essa defasagem salarial, esse descaso na questão da saúde, não é com os funcionários, não é só com os terceirizados também, né? Porque você tem que mobilizar toda a infraestrutura de limpeza, segurança, né? Essas pessoas vão estar em boas condições? Será que o nível de vacinação dos magistrados é igual da população, igual ao nosso? Então, assim, no mínimo que a gente tem que fazer, assim, mesmo sabendo que nós estamos em poucos aqui, proporcionalmente falando, nós não estamos muito bem. Eu acho que a gente está fazendo um trabalho de resistência. Essa sala aqui, por exemplo, é uma sala de resistência, né? Concluindo, e a gente tem que... concluindo, então, esse sentido da resistência é importante porque a gente sinaliza para as pessoas que, na hora que ficar claro para as pessoas, o pessoal vai olhar e falar, olha, aquele pessoal que estava ali fazendo a resistência tinha razão. Então, o fato da gente estar na razão política da luta é um caminho importante para abrir possibilidades de lutas mais avançadas, que ainda nós não temos hoje. Obrigado, passo a palavra.
Valeu, Marcos. Ponderações aí importantes, né? Sempre aqui é um espaço para a gente refletir mesmo. Passando então para a Fernanda. Boa tarde a todos. Sou a Fernanda, sou escrevente na capital, trabalho no Palácio da Justiça. Entrei há poucos dias no Sindigesp, estava totalmente alienada até há pouco tempo, e agora estou correndo atrás, né? Como o Marcos, eu também fiquei uns 20 minutos paralisada lendo assim, o e-mail com a resolução, né, para o novo provimento, para a gente retomar o trabalho escalonado. E eu quero aqui mais questionar se seria possível a gente retomar a greve sanitária, que foi o que ocorreu na estação passada, quando a gente teve que retornar. Eu sei que a adesão foi baixa, porque eu vim acompanhar posteriormente, né? À época eu estava totalmente indiferente, fingi que não ocorreu, fui uma dessas que ignorou a greve sanitária, mas hoje já consciente, espero que tenha mais colegas conscientes, né, do valor da vida e queiram aderir, ter essa possibilidade de aderir à greve sanitária para cuidar de sua vida, né? E como o Marcos também falou, a gente é um exemplo para os cidadãos, né? Tribunal de Justiça, os funcionários, os servidores do Tribunal de Justiça aceitarem, baixarem a cabeça para uma imposição dessas, né? Para um retorno precipitado desses, antecipado até em relação à decisão do Dória, né? Que prorrogou por mais uma semana, fica uma questão de submissão mesmo e de submeter a nossa vida ao trabalho. Acho que isso a gente deveria tentar retomar, se for o caso de uma assembleia, eu não sei, por mais que não estejamos organizados, o que é muito triste, a gente deveria ter essa opção de dar aos servidores, aos trabalhadores, não retornar. É isso, obrigada, gente. Valeu, Fernanda. Então, gente, vamos seguir. A gente conversou aqui, pessoal da comissão, né, porque teve uma alteração, porque o Gozzi pediu para falar um pouco da PEC 32, mas vamos seguir o roteiro, vamos incluir o Gozzi, e eu ainda precisava falar do calendário, que não deu dentro daquele meu tempo lá no início, né, a gente tem um calendário que é um pouco extenso, a Fernanda trouxe essa questão, né, de voltar ao debate de greve sanitária, enfim, nesse sentido. Aqui não é um espaço deliberativo, mas é evidente que a gente pode encaminhar algumas coisas, né? Mas aí a gente... vamos fazer assim. Vou abrir agora, então, para o Milito e a Suzana darem uma arrematada aí, talvez responderem algumas ponderações que foram feitas. Se puderem falar já alguma coisa a respeito do retorno também, é importante, aí seria 5 minutos para cada um, né? Aí, na sequência, a gente abre para o Gozzi. Ele fala aí, acho que uns 3, 4 minutos sobre a PEC 32. E, na sequência, eu vou falar do calendário e depois a gente vai para o encerramento. Mas aí a gente vê o que a gente pode tirar daqui como encaminhamento até desses questionamentos, né? Tem as ponderações do Marcos, as questões que a Fernanda colocou. Beleza? Então, retomando, Milito, primeiro Milito e na sequência Suzana. Obrigado, Márcio. Só para finalizar aqui, foi falado que a gente tem que divulgar, né, esses dados, eu acho que é importante, né? A gente fazer... Acho que nós do Sindigest e outras entidades podem ajudar a gente fazer um boletim sobre essas questões de orçamento, né, que a gente já tem algumas coisas acumuladas, né, e colocar para que a categoria entenda, né, o que está acontecendo melhor, né, que a gente possa ajudar nisso, né, a gente não tem todas, nós não somos técnicos, né, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode falar que para a categoria, para demonstrar que o tribunal tem condições de estar pagando a reposição das perdas salariais, mas não faz por motivos de ordem política, né, de política de governo, né, que o tribunal segue, e que só a luta pode fazer com que o tribunal pague nossas perdas, né, que não são poucas, né. Então, acho que isso é um ponto principal. Esses dados acho que a gente pode passar, né, a gente tem bastante dados, a gente pode fazer um boletim para isso. E sobre esse retorno, né, que o Marcos e a Fernanda colocam, é um absurdo, né, o retorno, diante de uma situação tão
caótica de pandemia, nós estamos assim, com perigos de novas cepas, né, que cada vez aparece uma, agora está aparecendo uma da Índia, e que pode ser muito perigosa, né? E essas cepas, né, elas podem ser reproduzidas em qualquer país, porque quanto mais gente contaminada, mais o vírus vai fazendo aquela seleção natural, né? Ele mesmo vai se transformando e vai ficando mais forte. Então, nós temos que se precaver mesmo, né? Eu acho que não é um momento para voltar. Nesse retorno, parece que é 20%, né, que voltam, foi a última resolução do tribunal, mas mesmo assim é muito perigoso. Então, eu acho que a gente tem que pensar numa alternativa mesmo de luta diante disso. Mas no orçamento é isso, gente. Eu acho que o Cláudio complementou, eles estão enrolando mesmo, né? Vão ganhando tempo, por mais que a gente justifique, não vai resolver. Então, a gente tem que estar preparado e eu acho que a gente tem condições de fazer um bom enfrentamento. Eu acho que a presença aqui é positiva, acho que 100 pessoas é um número bom, né? Não é o ideal, mas é bom, mas nós temos que fazer vamos dizer assim, um avanço maior, né, na organização por prédio, né, de fazer os grupos de WhatsApp em prédio, de estar conversando com os colegas, de estar fazendo debates, né, e trazendo o pessoal para as quartas e depois para a Assembleia, que nós temos, né, já estabelecemos uma data, que é no dia 29 de maio, né, nossa Assembleia, a terceira Assembleia. Eu não vou tomar mais o tempo, acho que da minha parte é isso. Valeu, Luiz. Suzana? Eu acho que ele já fez o que tinha que falar. Eu acho assim, uma preocupação é o retorno ao trabalho escalonado, e eu acho que uma outra preocupação que a gente também já tem que começar a pensar, né, que o Marcos falou bastante coisa que eu acho super pertinente, é a resolução do trabalho remoto, né? Porque o que ele falou, ninguém conversou com ninguém para estabelecer quem volta, quem não volta, como volta, da maneira que é melhor, que não é. E eu acho que uma coisa para a gente pensar muito, muito, é que a partir do momento que a gente desocupar espaços físicos, a gente perde muito, muito, porque foi uma luta, eu sou pouco tempo do tribunal, mas foi uma luta muito grande para que chegasse ao que chegou, né? E de repente a gente começar a desocupar os nossos espaços físicos, a gente pode se tornar também só um número, e número a gente esquece. E o que a gente não vê, a gente também esquece. Então, a gente tem que pensar nisso. Nós não podemos aceitar o que o tribunal coloca e achar que aquilo é um ganho. O trabalho remoto não é um ganho para o Tribunal de Justiça. Para nós, em alguns momentos, ele é interessante, não em todos os momentos ele é interessante, né? Eu acho que a gente tem que lutar pela vida e tem que lutar também pelo nosso espaço conquistado com muito suor e com muito trabalho, tá? Eu acho que é isso que eu queria colocar. Obrigada. Valeu, Suzana. Importante, né? A situação é difícil em todos os sentidos. É evidente que 100 pessoas é positivo, né? Mas é muito pouco, né, gente? Nossa categoria é de 45 mil na ativa, né? Então, assim... Agora, com relação às propostas, nós mesmos, no Sindigesp, a gente vai fazer uma reunião ampliada na próxima terça, e a gente está tentando ver da base, né, saber o que é possível, a gente quer ajudar... a gente sempre defendeu a organização por local do trabalho, né? Vamos tentar estimular as reuniões nos prédios. É uma situação bastante atípica, né? Nem todo mundo consegue se comunicar direito, mas, enfim, de nossa parte é o que a gente vai fazer, né? Acho que é mais ou menos no espírito que essa campanha tem se desenrolado, né? Com as dificuldades aí que o ambiente virtual impõe. Eu vou, então... Ugozi, você acha que, para sua fala, você precisaria de quanto tempo? Eu não vou falar sobre a PEC 32, vou fazer uma proposta de trabalho contra a PEC 32. Então, já manda ver aí. É o seguinte,
tudo leva a crer que amanhã já foi apresentado o relatório, que o relatório favorecendo a reforma administrativa vai ser votado na Comissão de Constituição e Justiça a partir das 10 horas da manhã. Então, qual é a proposta? De a gente fazer um grande tuitaço entre 9 e 10 horas da manhã, amanhã cedo. Essa é a proposta. Vou passar isso também para as entidades da Frente Paulista, para as entidades ligadas à pública e várias outras entidades, inclusive todas as que são do Judiciário. Trabalhamos com a Raquel põe e explica como que é o tuitaço, põe aqui uma explicação e todos podem participar. Apenas é a proposta se todos aceitam participar de um tuitaço amanhã, das 9 às 10, porque às 10 começa a votação. É um tuitaço só em cima dos deputados que votarão na Comissão de Constituição e Justiça. E só, entre parênteses, 100 para quem começou as quartas-feiras com um número bem menor, nós estamos avançando, sim. Valeu, Góes. Então, acho que, com relação a esse tuitaço, a gente pode tentar fazer alguma coisa e divulgar, né? Enfim, lá na página da campanha e nas nossas páginas todas, né? Acho que é importante. Nem todo mundo tem conta no Twitter, né? Aqui a gente já tentou... passamos aquele vídeo, né, ensinando como que funciona, como que abre a conta, etc., né? Vamos ver se o pessoal adere aí. Aí acho que é uma questão mais da gente comunicar nos grupos, né, onde a gente puder. E é o último grande momento. Beleza. Vamos lá, vamos no Sindigesp, vamos tentar ajudar também. Alguém tem alguma proposta diferente de algum encaminhamento para essas questões que o Marcos e a Fernanda colocaram? Eu tenho, Márcio. Eu queria falar, Catarina. Diga. Então, desculpa, hoje eu não consigo abrir o vídeo, tá? Mas eu estava aqui vendo, estou acompanhando desde o começo, e até a gente já colocou algumas coisas aí no chat, tanto eu, quanto a Sandra, quanto a Eli. É o seguinte, o entendimento sobre essa questão da greve sanitária é o seguinte, a greve sanitária ela não foi suspensa em nenhuma Assembleia Geral. Nós não suspendemos a greve sanitária, nem encerramos a greve sanitária. Então, ela é um expediente que continua válido, porque nós votamos a greve sanitária quando do retorno ao trabalho presencial, e depois ela não foi suspensa e não foi encerrada em nenhuma Assembleia Estadual. O que aconteceu é que, teve uma pouca adesão ano passado, e o que aconteceu é que, na prática, como o tribunal voltou para o 100% remoto, agora, desde o dia 8 de março, aconteceu que, na prática, ela acabou sendo suspensa porque não tinha sentido fazer greve sanitária, sendo que estava todo mundo em trabalho remoto. Agora, dada essa questão do tribunal estar forçando uma barra para voltar ao trabalho presencial, quando a gente ainda está numa fase de transição, nem o Plano São Paulo já avançou para a fase laranja e o tribunal já está querendo avançar para o trabalho presencial, eu acho que a gente pode, sim, retomar esse expediente da greve sanitária para proteger os trabalhadores que querem se proteger, querem proteger a sua vida, querem preservar a sua vida, e aí eu acho que a gente não precisa esperar uma nova Assembleia Estadual, até porque o trabalho presencial retorna agora segunda-feira e a nova Assembleia é só dia 29. Eu acho que as entidades que estão na campanha salarial, que estão aqui apoiando a campanha salarial, a gente poderia encaminhar um ofício para o tribunal, até como propôs a Sandra aí no chat, eu acho que é perfeito isso, encaminhar um ofício para o tribunal dizendo que não concordamos com esse retorno, que ele é prematuro e que os trabalhadores vão usar do expediente da greve sanitária, que ele continua válido, porque ele não foi encerrado. Era isso que eu queria colocar. Valeu, Catarina. Acho que, assim, como eu disse, né, aqui não é um espaço deliberativo, mas, enfim, a explicação que a Catarina traz, acho que é uma solução bastante viável, né? Não sei se alguém tem... É que, assim, gente, a gente não tem tempo para fazer esse debate aqui, como seria desejável, né? Mas me parece que a solução... pelo menos de momento assim apresentada, dá para encaminhar. Alguém tem alguma coisa contra? Quer fazer alguma observação?
Luiz? O Márcio, eu acho que a gente tem que fazer alguma assembleia regional, né, porque não é só questão de que a greve continua, né, embora nós não tenhamos encerrado a greve sanitária, mas eu acho que ela está muito esquecida, né, então tem que fazer além desse ofício, que eu concordo, né, mas eu acho que a gente teria que ter alguma forma de estar deliberando com a categoria para não ficar uma coisa muito assim. Não sei se a gente faz alguma assembleia... porque nossa assembleia é dia 29, tem tempo, tem 17 dias. Se a gente antecipa, né, uma assembleia, ou faz uma assembleia regional, alguma forma da gente tentar deliberar junto com a categoria, entendeu? É isso que eu só tenho essa preocupação. Mais alguém, gente? Alguma proposta objetiva a respeito? Que aí, então, é isso. A gente vai tentar fazer as reuniões nos locais de trabalho, com as pessoas dos prédios, enfim, e dos sindicatos, quem conseguir, né, e nas regiões, como tem sido feitas algumas. Aliás, teve aquela reunião de Araçatuba, né, no fim a gente nem tem um informe aqui, mas enfim. E acho que é isso, vai ficar um pouco em aberto essa questão. Não, Márcio, a proposta é que as entidades aqui, elas têm autonomia para isso, não precisam de assembleia, de que encaminhem um ofício para o TJ comunicando do desacordo com o retorno ao presencial, né? E anunciando que os trabalhadores vão usar da greve sanitária, que é algo que foi deliberado pela categoria num período passado próximo. Paralelo a isso, eu acho que contempla o que o Luiz fala, que é a busca das conversas regionais, né, antes da nossa assembleia, falando para os trabalhadores dessa questão. Mas esse primeiro passo, que tem que ser para amanhã, né, de comunicar a discordância e de falar que os trabalhadores vão usar do expediente da greve sanitária, isso, né, tem autonomia para ser feito aqui, né, e acho que não há nenhum desacordo com nenhum trabalhador do estado todo, né? Tudo bem, Posso então, fazer gente? uma proposta, então, Márcio? Na verdade, como a gente não votou o fim dessa greve, a FESPESP podia fazer um ofício em nome das entidades que participam aqui do grupo, dizendo que, tendo em vista o retorno, nós estamos reafirmando que estamos em greve sanitária. E embaixo, colocando que é assinado por todas as entidades que participaram. Tudo bem assim, gente? E, paralelamente a isso, a gente vai tentar fazer reuniões onde for possível e levar esse debate, né? Porque realmente está... enfim, a gente precisa saber da categoria, né? Dos ânimos e das necessidades, enfim. Beleza? Ficamos assim. Então, vai fazer o ofício e a gente tenta fazer as reuniões e vamos pensar na possibilidade de assembleias regionais antes da geral, que a gente vai fazer dia 29. Então, vou seguir. A gente já não tem mais tempo, eu vou falar rapidamente o calendário que a gente tem, depois a gente tem uma intervenção cultural, e uma pessoa a Ângela vai falar sobre o contraconcurso e também uma poesia. Beleza? Vou falar aqui o calendário geral, né? As nossas... Definir para quando? Ai, o Google está me atrapalhando aqui. As nossas datas que nós reforçamos ali na Assembleia foi principalmente o dia 19 de maio, que é um dia nacional de lutas pela educação, e nós vamos aproveitar para incluir também a reforma administrativa,
né, no dia 19, que vai coincidir com a nossa próxima quarta. Inclusive, a gente pode pensar de fazer algum vínculo, né, porque vai ser um dia que vai haver uma movimentação nacional do pessoal da educação e também contra a reforma administrativa. A gente pode pensar nisso, como potencializar isso. Dia 22 de maio tem o Encontro Estadual de Trabalhadores do Funcionalismo e Precarizados, que é uma iniciativa do Fórum dos Trabalhadores do Setor Público, que algumas organizações aqui, inclusive o Singesp, participam, né? Sintrajus, a Sojubs também participam, né? Vai ser um encontro importante, é mais uma tentativa de unir iniciativas e tentar aglutinar forças para a gente enfrentar o que está vindo por aí, né, gente? Com a questão da vacina, mas também contra a PEC. A ideia também é fazer com que esses setores, os usuários dos serviços públicos, tenham compreensão de que eles vão perder os serviços como eles existem hoje, né? Enfim, aí vou falar agora o calendário geral mesmo, que é a partir de amanhã, 13 de maio, atos contra o racismo e extermínio do povo negro e pobre. Aqui em São Paulo, capital, às 17 horas, no vão livre do MASP, tem ato presencial, observando as medidas de distanciamento e sanitárias. 16 de maio, é um dia de luta dos trabalhadores do Correio contra a privatização, e vão ter carreatas em nível nacional. Dia 17 de maio, é um dia de luta contra a LGBTfobia, também podemos apoiar. 26 de maio, ato unificado das centrais sindicais, vai ser lá em Brasília. Por uma série de coisas, né? Infelizmente, nem sempre a reforma administrativa aparece nas reivindicações das centrais, é uma coisa que está mais focada na vacinação, no auxílio emergencial e etc. Mas, enfim, vai ser um dia de grande mobilização, deve ser, né, um dia de grande mobilização lá em Brasília. Dia 29 de maio é um dia nacional de lutas também, com manifestações de rua. A perspectiva é de que seja um dia nacional também. Aqui a gente ainda não tem o horário, isso não está bem definido, né? Mas é contra o governo, enfim, contra a chacina de Jacarezinho, por fora Bolsonaro e esse governo genocida. E dia 5 de junho, já avançando, né? Uma jornada pelo meio ambiente, que é o dia de luta mundial, né? Pelo meio ambiente. O movimento Fora Bolsonaro deve se incorporar também nesse dia. Devem acontecer plenárias regionais e estaduais até o dia 20 de maio, para a organização desse dia, que deve ser um grande dia, né? No ano passado, no ano retrasado, a gente teve um dia forte, né? No 5 de junho, esse ano promete que seja também. É isso, não temos mais tempo para outras considerações. Eu vou já passar, então, para a intervenção cultural da Patrícia, que é escrevente de Ferraz de Vasconcelos. Na sequência, a Ângela vai falar um pouco sobre o contraconcurso e recitar um poema. Agradeço a presença de todas e todos. Se cuidem, participem das lutas e apoiem, e nos vemos nas atividades. Patrícia. Eu não vou abrir o vídeo porque a minha internet está muito ruim. Eu vou ler o Toque de Reunir do Solano Trindade. Vinde, irmãos, no Cumbi, católicos, ateus, vinde todos brasileiros para a grande reunião, para combater a fome que mata a nossa nação. Vinde, Maria Puxéria, João de Deus, José Maria, Anicácio, Zé Pretinho, para a grande reunião, bater a malária que mata a nossa nação. Vinde, parceiro, pedreiro, lavrador, caixeiro, funcionário, que mata a nossa. Tá super cortado, não tá? Não sei se eu não estou conseguindo entender. Alguém mais está com dificuldade? Tá ruim, tá ruim. Tá cortado.
Tá ruim. Espera aí, isso aqui, o sinal do lugar melhor. Uma pena. Então, eu tô com a internet muito ruim, então, se quiser Tá achar... mesmo. Tá travando um pouco. Ô, Márcio, antes de você passar para a Catarina, que vai encerrar, eu queria só fazer um agradecimento aqui à categoria que está em peso e um chamado para quem não se inscreveu para o nosso sarau do Dia do Assistente Social, ainda está em tempo. Mandar um abraço, um beijo para todo mundo. Eu estou vendo aqui em especial para a Geide, para Beatriz, para Luiz e para todas e todos aí, viu, gente? Mas, gente, eu interrompi a Patrícia, não era para tirar, não, era só para ver se ela pegava um sinal melhor. Eu não sei se ela quer tentar de novo. Mas estava bastante ruim mesmo, Fernanda. Ô, Patrícia, eu sugiro que a gente veja depois pelo grupo, né? Acho que a Eliane tem seu contato, e a gente vê, não sei, de repente a gente grava em vídeo e exibe na próxima, faz alguma coisa assim. E não, antes... tudo bem, não tem problema. Tudo bem? Que pena. Assim, antes de seguir com a Ângela, só lembrando, né, a atividade do Sintrajus hoje às 19 horas, com o pessoal de Pernambuco. Eu perdi aqui o título. Você quer falar, Fernanda? Só vou falar o título, é Teletrabalho e Uberização da Justiça. Acho que a gente vai aprofundar um pouquinho naquilo que quem participou da quarta passada, que o pessoal de Pernambuco já trouxe um pouquinho na quarta-feira passada, da realidade deles, que tem o teletrabalho lá desde 2015. Então, a gente convida a todos, é muito interessante, eles já têm um acúmulo da avaliação dos impactos do teletrabalho, né? Eles têm um acúmulo muito interessante. Então, é isso. Obrigada, Márcia. Só reforçar o convite, vou colocar o link no chat. Olha, Fernanda, é uma atividade importante aí hoje, pessoal. Quem quiser saber um pouco mais sobre teletrabalho e participar desse debate, é só chegar lá. Então, passando para a Ângela. Gente, eu vou tentar ser rápida, porque está apertado aí o tempo. Dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a gente lançou aqui na sala de Zoom, né, nas quartas de luta, o concurso Retratos da Pandemia, Nossa Vida de Todo Dia. Esse concurso, ele visa proporcionar espaço de manifestação para os trabalhadores do TJ São Paulo, né? As inscrições vão até o dia 31 desse mês, né? E será divulgado nas redes sociais, nas mídias, né? E tem o apoio das entidades parceiras, inclusive na premiação. Vai ter premiação, gente. Cestas de produtos orgânicos e outros mais. Depois a gente divulga. Os detalhes estão no edital do concurso, que vai ser divulgado aí depois. Esse concurso, ele visa, ele tem, uma visão da realidade vivida pelos trabalhadores no seu dia a dia, gente. Através da arte, vocês vão colocar as suas angústias, né, os seus prazeres do dia a dia, a sua visão de trabalho, o que ocorre com você no dia a dia, através da poesia, do cordel, da prosa, conto, de repente, sabe, acho que todo mundo de artista e louco tem um pouco, né? Então, e fotografia. Fotografia é uma coisa simples de smartphone mesmo, né? Tirar foto do seu dia a dia, do seu trabalho. O objetivo é mostrar mesmo os afetos, né? Os afetos, as experiências, e isso sem filtro, gente, sem filtro, sem censura, se expressar livremente. É um concurso bem bacana, eu espero que todos se inscrevam e mostrem os seus talentos, que está lá escondidinho, né? De uma maneira simples, livre, né? E sem ninguém é profissional, né? Então, cada um pode mostrar um pouco de si, né? E um pouco do que te aflige, um pouco do que te alegra no seu dia a dia, do seu trabalho. E qualquer um pode participar, qualquer trabalhador do TJ, inclusive o terceirizado, o aposentado, o oficial de justiça, e aquele que está no home office, né? Então, se expressar livremente.
Então, seu modo de sentir, como está vivendo neste momento de pandemia, né? Nesse momento de home office, de crise, tá? Então, esse é o intuito do concurso. Vão ser classificados 10 trabalhos, né, ao todo, entre literatura e fotografia. Enfim, rapidamente é isso, vai estar, o pessoal vai disponibilizar aí, né, os locais, os sites todos. E agora eu vou falar a poesia, e para incentivar vocês, essa poesia é de uma amiga, super amiga minha, né, que não é profissional também, mas é muito bonita. A poesia é um pouco longa, por isso que eu me apressei, mas é muito bonita. O nome dela é Cynthia May Richard. Se chama Minha Alma Milenar. Sou feita de um milênio inteiro, séculos e séculos entre as estrelas e a terra. Tenho em mim algo de luz e sombra, meio barroco. Sou milenar, venho das entranhas do tempo. Me inseri no calendário cristão de Gregório XIII. E desde então venho empreendendo a mais cruel e esplêndida de todas as cruzadas, a conquista do amor. Conheci Aristóteles por Ibn Rushd. Sorvi as luzes do Renascimento. Louvei o sacerdote voodoo que libertou o Haiti e expulsou o deus branco que se embriagava das lágrimas do seu povo. Testemunhei a escuridão quando era a lenda que o sol jamais se põe no Império Britânico e a lua brilhou clara e livre sobre a Índia, Palestina, Gana e Hong Kong. Naveguei pelo canal de Suez, nas mãos o ouro e a prata do novo caminho entre Europa e Índia. As desgraçadas colônias sangravam. Bebi do primeiro café dos astecas sufis do século XV no Iêmen. Pertenci à legião de Gengis Khan e cavalguei sobre as ruínas dos nossos inimigos. Fui senhor e escravo da Europa, na Europa, Ásia, África e no Novo Mundo. Acorrentei almas e negros nos porões dos navios e agonizei nas senzalas. Vi surgirem as primeiras metrópoles e arranha-céus, e as cidades se ergueram na direção das estrelas. Chegaram os tempos do confronto. Tudo que é sólido desmancha no ar. Estive onde as muralhas do Ocidente estremeceram quando os shoguns cederam o poder e o Japão abriu suas portas ao mundo. Nascia o grande império ferido depois do coração de Hiroshima e Nagasaki. Um espectro ronda a Europa. Espalhei o manifesto de Marx e Engels. Vi a sombra do stalinismo cobrir Moscou, rangi nos porões de Hitler. Bebi de la leche buena de la madre de los descamisados. Estive, fui, tomei, dei. Sangrei um milênio em minha alma. Cometi o atroz e sublime. Devorei amores como amoras e agora, às portas de um novo milênio, o peito carregado de tudo e de nada, percebo, com suave vulto de mulher, reconheço a distância e a proximidade, o perfume me acolhe e sinto o aroma de todos os lugares onde estive, das especiarias às essências, sinto na carne dela as regiões sagradas e profanas onde minhas alegrias e agonias. Reconheço nela minha alma antiga e milenar, e como Popocatépetl, cravado e adormecido no coração da América, sinto movimentar-se em mim a força vulcânica das entranhas da terra, expelindo fogo e fumaça. A lava incandescente escorre sobre meu corpo planeta e jorro o gozo gostoso que brota do centro da minha cratera. Sou a fêmea, sou o macho, sou da luz e do fogo, sou Sagitário, meio humano, meio bicho. Aponto minha flecha para as trancas dos novos tempos e lanço minha súplica ao Senhor do Universo. Escancara, ó Deus, as portas desse novo milênio que já não estou mais só. Obrigada. Ai, que bonito, Bem, Ângela. Ângela. Obrigada. A história do mundo, da luta de classes, né, praticamente. Muito obrigada. É isso, gente. Tchau, gente. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde a todas Tchau, e todos. Cuidem, gente. fiquem bem. Tchau. Até a próxima. Boa Apoiem as tarde, bons lutas. trabalhos. Tchau, até a próxima. Boa tarde.